Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, o Senhor teve misericórdia de nós. E através de nossas malignidades, nós que nos tornamos inimigos do Senhor Deus, o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. E através do sangue precioso derramado, lavou totalmente nossos pecados, para que jamais possamos receber o castigo e o julgamento do Senhor. Sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor nos salvou, e assim nos considerou como seus filhos, e nos deu a esperança eterna, gloriosa, de podermos entrar no reino do Senhor Deus. E agradecemos por toda essa graça, e damos louvores e glória somente a Deus, Pai. Durante essa semana também, nós, enquanto estamos aprendendo a sua palavra, nesse tempo também, que muitas pessoas novas, elas ao compreenderem a graça do Senhor, terem recebido a salvação, nós agradecemos por esse feito. Senhor, nós que fomos remidos pelo seu sangue, que o restante de nossas vidas, que possamos viver somente pela vontade e glória do Senhor Deus. Que o Espírito Santo, através da sua palavra e condução, que nós possamos ser conduzidos e vivermos, para que possamos de forma plena ser estabelecidos. Senhor, nesse tempo agora também, que nós possamos todos estar reunidos diante do Senhor, nesse tempo tão precioso para aprendermos a sua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos permitir uma graça e vida e amor mais perfeito, possa transbordar dentro de nós. Que o restante das nossas vidas possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, possamos ser conduzidos. No meio de nós, se ainda existe alguém que ainda não conseguiu compreender verdadeiramente o amor do Senhor, que o Senhor possa abrir o coração destes, e que através do amor e graça tão grandiosos do Senhor eles possam compreender e possam ganhar a esperança e a vida eterna diante do Senhor, através da sua misericórdia. Esse tempo agora também, nossos irmãos e irmãs que não puderam participar, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde, aqueles que estiverem no meio da tentação, ou nas dificuldades, ou nas fraquezas, que cada um deles, o Senhor Deus, possa permitir a graça necessária para que nenhum se perca, Senhor Deus. As igrejas que estão pelo país todo, muitas das nossas igrejas que estão pelo mundo, que o Senhor Jesus possa estar junto com eles e que no meio das dificuldades o Senhor possa ajudar para que possa proteger a fé e que eles possam trabalhar pelo Evangelho, para que possa viver, possam estar preenchidos através da graça e palavra do Senhor. Que assim possamos pregar o Evangelho do Senhor mais fortemente, para que muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus e possa se tornar uma grande felicidade e glória ao Senhor Deus. A cada momento que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, nos mostra o caminho que devemos percorrer. Que agora também, nesse momento, o Senhor possa manifestar a palavra que o Senhor Deus deseja, para que nós possamos compreender a verdadeira palavra e motivo do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. Salmos 116. Antigo Testamento. Salmos 116, do versículo 8 até o 12, eu irei ler. Salmos 116, do versículo 8. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Versículo 12, vamos ler todos juntos. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito?
Então, essa palavra do versículo 12, sendo o principal, vamos aprender realmente por todos os benefícios que me tem feito. Que darei eu ao Senhor? Então, essa vida de como retribuir ao Senhor Deus, esse será o tema da pregação. Então, esta palavra, ela foi escrita há 3.000 anos atrás. Todas as pessoas que compreenderam a graça do Senhor Deus e receberam a salvação, e para nós também, que estamos nesse momento, essa palavra foi permitida. Toda a graça que o Senhor Deus me permitiu, de que já nós recebemos, como é que nós iremos retribuir? As pessoas que não receberam a graça do Senhor Deus não conseguem compreender, então elas não estão subjugadas sobre essa palavra. Nós agora, através da palavra do Senhor Deus, fomos salvos sem nenhum preço a ser pago. Graça quer dizer que, seja essa aquela pessoa tenha pecado ou não, ou tenha feito uma coisa boa ou não, ela realmente inteiramente somente recebe do Senhor Deus. O Senhor Deus permitiu o sol, o céu e todas as coisas para todas as pessoas do mundo, sejam boas ou sejam más. Da mesma maneira, a graça que o Senhor Deus permite para o nosso espírito, sem nenhuma distinção, permitiu a todos os homens. Isso se chama graça, e essa graça, por nós podemos compreender e crer, nós recebemos a salvação. Por isso que se olharmos no início, lá no versículo 8, porque tu livrastes a minha alma da morte. O Senhor me livrou do domínio da morte, pôde me resgatar. Os meus olhos das lágrimas. Lágrimas quer dizer que é todo o sofrimento e tristeza e dor que o homem pode sofrer. Preocupação, sofrimento, infelicidade. O Senhor os resgatou disso tudo. E também, e os meus pés da queda. As pessoas que tropeçavam no pecado e caíam para o inferno, o Senhor Deus, Ele me resgatou de lá, Ele me segurou. Então isso se chama salvação. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Agora, as pessoas que compreenderam a graça do Senhor Deus, o restante da vida deles, precisam agora dar diante do Senhor Deus. Antes, nós estávamos longe do Senhor Deus no meio do pecado. Nós éramos como ovelhas perdidas que íamos desgarrados, andando cada um pelo seu caminho, que por fim seria o inferno. Mas o Senhor, já que Ele pôde nos resgatar de lá, o restante das nossas vidas, enquanto vivemos neste mundo, diante do Senhor Deus, junto com o Senhor Deus, através da proteção e o cuidado do Senhor Deus, nós podemos ir vivendo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa graça que o Senhor Deus me permitiu, como ela é tão grande e surpreendente. Nós não temos capacidade para calcular tudo. E podemos ver no 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então nós éramos inimigos do Senhor Deus por causa de nossos pecados, mas o Senhor Deus, tendo permitido o seu Filho unigênito como propiciação pelos nossos pecados na cruz, nós de inimigos conseguimos ser reconciliados com o Senhor. Quer dizer que nós conseguimos paz com Deus. Então nós, que éramos inimigos do Senhor Deus, essa inimizade, ela foi desaparecida. E se olharmos em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amar o mundo de tal maneira, quer dizer que todos nós, eu, vocês, estamos inclusos. Ele amou de tal maneira, de qual maneira? Que deu o seu Filho unigênito. E se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Por outra pessoa, quer dizer, uma pessoa cheia de pecado. Para salvar essa pessoa, o Senhor Deus permitiu seu Filho unigênito para a morte. Essa graça não temos como imaginar. O Senhor Deus, Ele ter dado seu Filho unigênito, Jesus Cristo, é para que pudesse nos salvar
foi preparado para a propiciação. É por isso que ele não o poupou. Ele nos amou de tal maneira, como é que nós podemos expressar? É impossível. Então, o Filho unigênito ser levado até a morte. Então, por quê? Porque para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, as pessoas que não pereçam, mas tenham a vida eterna. É por isso que nós, dentro da graça do Senhor Deus, nós compreendemos e nós recebemos a salvação. Pecadores imundos que deveriam ir para o inferno agora podem ter a vida eterna. Se olharmos em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, uma pessoa que pode ganhar a vida eterna pode entrar no reino dos céus. É por isso que ela passou da morte para a vida, está escrito dessa maneira. É por isso que essa graça que nos foi dada, se olharmos essa graça na Bíblia, está escrito de diversas formas. Por isso que se olharmos em Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. O Senhor, Ele morreu, e através daquele sangue precioso, totalmente derramado, nossos pecados foram lavados eternamente. Nós ganhamos a vida eterna, o perdão dos pecados. Então, todos os pecados que eu cometi até hoje, os pecados que irei cometer, todos eles foram perdoados. Agora já não devo mais pecar. Uma pessoa que recebeu a salvação ainda tem a concupiscência carnal. É por isso que pode ser que ele cometa o pecado. Então, mas se esses pecados também não fossem lavados, ele receberia o julgamento do Senhor Deus. Isso quer dizer que o Senhor Deus já lavou todos os pecados que ele iria cometer. Então, mas não está dizendo que é normal, é bom você pecar. Então, após recebermos a salvação, o Senhor Deus, ele muda o coração, ele muda realmente a característica da pessoa. Então, quanto mais vai mudando, transformando essa pessoa, mais vai mudando a vida dessa pessoa. E quanto mais a vida de fé vai crescendo, menos e menos pecado ele vai cometendo. Por isso, é uma redenção eterna, como podemos ver em Hebreus capítulo 9, versículo 12, havendo efetuado uma eterna redenção pelo seu próprio sangue. Então o Senhor, ele acabou com os pecados. Através dessa verdade, por podermos crer e compreender, nós recebemos a salvação. E através dessa graça, nós recebemos a salvação. Então não é algo que vamos receber ainda. Receber o perdão dos pecados, nascer de novo, ser salvo, isso não vem de vós, mas é presente, é dom de Deus. Então quem dá o presente, ele mesmo que paga um preço tão grande, ele paga por aquele presente, ele prepara e dá para aquela pessoa que simplesmente precisa somente receber. O Senhor, para nos dar esse presente, ele fez com que o seu Filho unigênito morresse na cruz, sem poupá-lo. Então, não existe nenhum sacrifício ou graça maior que o Senhor Deus possa permitir para nós. E então, dessa maneira, o Senhor Deus nos permitiu o seu presente, o seu dom, e nós recebemos a salvação. Receber a salvação, da mesma maneira, quer dizer que nós, quando estamos tomando o café da manhã, temos o pão, o leite, o café, temos várias coisas. Da mesma maneira, quando comemos esse café da manhã, da mesma maneira, essa grande graça que foi preparado tudo pelo Senhor Deus, quer dizer que foi dado a nós. Os pecados foram lavados, você ser justificado. E agora você crer no Senhor, agora como se fosse uma pessoa que não tenha pecado, nenhum pecado na vida, que realmente cumpra a lei completamente. Da mesma maneira, nós fomos justificados. E também, agora ganhar a vida eterna, nascer de novo, se tornar filho de Deus. E também, receber o Espírito Santo. O Senhor Jesus ter se tornado sacerdote, sumo sacerdote. No meio disso tudo, existe uma grande graça do Senhor Deus que está incluso. E por crermos nisso, nós recebemos tudo isso de uma vez. Nós, quando aprendemos a Bíblia, a graça que nós recebemos, realmente quão grande ela é, nós podemos ir compreendendo. Então, uma pessoa, ela recebeu o presente porque uma pessoa deu. E esse presente, pode ser que essa pessoa não saiba quão precioso ela é, mas quanto mais ele souber quanto custa, qual é o preço desse presente, mais ele vai se agradecer. E mais ele vai tentar retribuir essa graça que ele recebeu da pessoa que o presenteou. Então, da mesma maneira, quanto mais vamos aprender na palavra, a Bíblia do Senhor, maior a graça que nós sentimos pelo Senhor,
e maior nós temos o coração de querer retribuir essa graça que recebemos do Senhor. Ela naturalmente surge do nosso coração. E também, se olharmos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, quando você está dentro do Senhor Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as coisas antigas, antes de receber a salvação, já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, para nós podermos entrar nesse novo céu e nova terra do Senhor Deus, é necessário nós sermos novas pessoas. O que será que mudou? Então, você se tornar uma nova pessoa não quer dizer que você se tornou uma pessoa perfeita como o Senhor Deus. Mas agora, quer dizer que você iniciou uma nova vida como um verdadeiro ser diante do Senhor Deus. Então, um pecador, agora ele se tornou justo. Então, agora um pecador pode se tornar filho do Senhor Deus. Agora tem a esperança de entrar no reino eterno do Senhor Deus. Agora se tornou herdeiro do reino de Deus. E também, o Senhor, aquele que faz compreendemos a graça do Senhor Deus, é o Espírito Santo. Após receber a salvação, primeiramente eu somente sabia que era receber o perdão dos pecados. Não sabia que isso era salvação, não sabia que isso era justificação. Mas eu tinha certeza que meus pecados foram perdoados eternamente. Mas quanto mais eu fui aprendendo, eu percebi que isso era a salvação. Isso era ganhar a vida eterna. Isso era nascer de novo. Isso é se tornar filho de Deus. E depois, quando eu aprendi, eu descobri, o Espírito Santo está dentro de mim. Então, o Senhor que lavou os meus pecados, agora Ele está dentro de mim. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Então, nós temos recebido o Espírito Santo pelo ouvir e crer. Então, quando nós ouvimos e cremos, o Espírito Santo vem para nós. Isso é algo surpreendente. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Deus, é o Espírito do Senhor Jesus que está dentro de nós. O Espírito Santo, Ele veio, e agora Ele me conduz para uma nova vida. Então existe uma incrível transformação. O Espírito Santo me deu uma esperança eterna. O objetivo da minha vida mudou. Agora meus desejos totalmente foram renovados. Uma pessoa que recebeu a salvação, será que ela tem o mesmo coração de uma pessoa que não recebeu a salvação? O formato da carne pode ser que não tenha realmente uma grande diferença, mas o homem do interior dentro de nós foi totalmente renovado. Então, com uma vida eterna, com uma esperança eterna do reino de Deus. E agora, o nosso valor, nosso objetivo de vida mudou. Agora, a maneira de vivermos mudou. É necessário que mude, de forma correta. É por isso, após recebermos a salvação, a vivência de um cristão, então, através da palavra, uma a uma, nós precisamos ir aprendendo. E então, agora, como filho de Deus adequado, nós precisamos viver. Se nós nascemos como príncipes, nós precisamos viver como príncipes, para que assim possamos nos tornar futuros reis. Então, não tem como viver como a plebe, como um simples camponês no campo. É necessário que nós, que sejamos os filhos herdeiros do Senhor Deus, recebemos a herança dos céus. É por isso que nós, agora, em vida espiritual, nós somos sumos sacerdotes diante do Senhor Deus. Nós somos aqueles que dão um sacrifício bom e santo diante do Senhor Deus. Então não é o pastor que é o sacerdote, mas sim todas as pessoas que receberam a salvação, elas são sacerdotes. Porque são essas pessoas que dão glórias e agradecimentos ao Senhor Deus. Então todos nós que recebemos a salvação, nós somos sacrifícios vivos ao Senhor Deus. E então, se nós não sabemos disso, quer dizer que essa pessoa ela vai viver do jeito que ela deseja numa semana e depois no domingo vem e durante uma hora. As pessoas que frequentam a igreja não precisam nem ir realmente de um tempo tão longo. Elas simplesmente vêm em um curto período de tempo, porque de tarde ela precisa passear, não é? Então ele entra dentro da igreja, ele louva, ele ora, ele está junto com Deus e fala, vamos ter o culto, vamos terminar o culto.
Ele fala culto é o mesmo sacrifício. Então, mas ele acha que e está escrito um sacrifício desses na Bíblia como culto? Não, essas pessoas são iguais às pessoas que existe uma característica, um costume, um ritual de idolatria que as pessoas têm neste mundo. Então, o Senhor Deus, ele deseja realmente, ele pediu para nós, dentro da Bíblia, que nós fôssemos um sacrifício vivo para o Senhor Deus. Que nós não sejamos como as pessoas deste mundo, mas sim que nós possamos receber a mudança em nosso coração e possamos aprender e diferenciar qual é a verdadeira vontade graciosa, bondosa do Senhor Deus. Que nós não sejamos iguais às pessoas deste mundo, mas sim que nós possamos ser renovados, transformados, para que possamos distinguir qual é a verdadeira vontade do Senhor Deus, para que possamos traçar qual é o caminho para viver diante do Senhor Deus. Esse é o culto racional, esse é o sacrifício vivo dado a Deus. Então, um cristão, ele vive do jeito que ele deseja, mas então ele vem para o culto no domingo e fala, eu estou dando culto ao Senhor Deus. Isso é um sacrifício, uma oferta viva. E você está zombando do Senhor Deus? Durante uma semana você vive de qualquer jeito, o Senhor Deus está dentro da igreja, somente no domingo você vem e dá a comida ou oferta ao Senhor Deus? Não, isso é totalmente perdido. Quer dizer que dentro da minha vida educacional, profissional, social, em todos os momentos, todas as coisas que eu fizer, seja o sacrifício, seja o trabalho voluntário dentro da igreja, tudo precisa ser o objetivo de vida para o Senhor Deus. Esse culto não pode se terminar por aqui. Ela se inicia e termina e continua na realidade até no reino de Deus. Então nós cada momento precisamos aprender como é a vivência do cristão. Então primeiramente nós precisamos aprender qual é a coisa mais básica, qual é a coisa mais fácil para a vida de fé. Então como é que nós podemos retribuir? Nós recebemos a graça do Senhor Deus, mas se não existe a maneira de retribuirmos, isso é algo muito infeliz. Uma pessoa, ela recebeu a graça dos pais, recebeu a graça realmente da mãe e do pai. Ele recebeu um grande amor dos pais. E então, após ele receber esse amor dos pais, agora ele precisa saber realmente dar esse amor. Se eu recebi o amor e eu não sei dar o amor, isso é algo muito infeliz. Se você soube receber a graça, você também precisa saber como retribuir a graça. Você não conseguir retribuir a graça, isso é algo infeliz. O Senhor Deus, ele não somente nos amou, mas o Senhor Deus também deseja receber o amor de nós. O amor é algo que nós damos e recebemos. Então isso é algo que é necessário ter um adversário para receber. O Senhor Deus, ele não somente nos permitiu a graça, mas também o Senhor Deus deseja que nós possamos retribuir a graça. E então, nós podemos retribuir a graça do Senhor Deus. O caminho já está preparado pelo Senhor Deus. E então, se olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, a qual, não o havendo visto, a mais, do qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós não temos visto o Senhor Jesus Cristo, mas nós, através da palavra, compreendemos esse amor do Senhor Deus, e nós podemos descobrir e compreender essa graça que o Senhor, ele nos amou e lavou nossos pecados. Nós não temos visto o Senhor Jesus, mas nós os amamos. Já que o Senhor, ele nos amou, nós precisamos amar o Senhor. Então, na qual, não havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A fé, realmente nós podemos receber a salvação da nossa alma. E então, quer dizer que nós recebemos a salvação. Existe algo melhor do que isso? O Senhor Deus se agrada. O pecador, quando ele recebe a salvação, diz que se torna uma grande alegria diante do Senhor Deus. Está escrito diversas vezes na Bíblia. Então também são as pessoas que receberam a salvação se alegram, o Senhor Deus se alegra. Mas então, da onde que nós precisamos buscar essa alegria? As pessoas deste mundo, se eles ganham um pouquinho de dinheiro, já se alegram. Se eles vestem uma roupa boa, eles já se alegram. Se eles vivem numa casa boa, eles se alegram. Então, mas se não tiverem isso, eles se sentem como se fossem infelizes. Quando passar um pouco de tempo, tudo isso irá desaparecer. Mas nós recebemos esse grande perdão do Senhor Jesus, nossos pecados foram lavados e fomos considerados filhos do Senhor Deus, e ganhamos essa esperança de podermos entrar no reino eterno do Senhor Deus. Mas como nós não podemos nos agradar disso também? Por isso que em Tessalonicenses capítulo 5 ele disse para nós sempre nos alegrarmos. E está dizendo essas palavras para os cristãos. Então realmente pode em qualquer situação se alegrar. Os discípulos do Senhor Jesus, enquanto eles estavam evangelizando, eles foram aprisionados, eles foram torturados.
Enquanto eles estavam aprisionados, eles choravam, falaram, meu Deus, que vida é essa? Eles não se preocuparam desse jeito. Eles louvavam, eles agradeciam ao Senhor Deus, eles oravam ao Senhor. Eles agradeciam pela graça de o Senhor ter os salvo. Eles, que eram realmente julgados, eles eram condenados, eles eram perseguidos por causa dessa salvação, essa palavra do Senhor, eles se alegravam por isso. Então agora, essa glória que nós não conseguimos expressar, nós nos agradecemos e nós nos alegramos, porque é a salvação de nossos espíritos. E então, uma pessoa que receber a salvação, agora, cada momento mais, ela vai ter essa alegria. Mas por que a salvação acabou para essa alegria acabar? Não é isso. É porque essa pessoa, enquanto salva, ela precisa sempre estar dentro da vivência de obediência. Mas se essa pessoa não vive a vida de fé, de obediência, então ela vai perdendo essa alegria, essa felicidade. Então, ela desobedecendo, não conseguindo viver a vontade do Senhor Deus, cada momento mais, ela pode perceber que essa felicidade não é uma felicidade correta, não é? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa viver realmente direito como uma pessoa que recebeu a salvação, precisa se manter da mesma maneira. É por isso que Davi, dentre as coisas que ele disse enquanto estava orando diante do Senhor Deus, que ele se arrependeu, era para que o Senhor Deus restaurasse o reino dele. Não que o Senhor realmente largasse Israel, mas que o Senhor possa sustentá-lo, possa realmente adequar, e possa cuidar. Então quer dizer que ele está pedindo realmente a adequação, a forma de renovar através da salvação do Senhor. Então quer dizer que se nós não tomarmos cuidado, nossa felicidade se apaga. Uma pessoa e uma mulher, um homem e uma mulher, eles no início se encontraram, eles se amaram e eles agora estão muito felizes, não é? Se isso se mantesse, seria muito bom. Mas enquanto eles vivem a vida, eles conseguem descobrir a fraqueza um do outro, eles começam a discutir de quem fez certo, quem fez errado. E então assim a felicidade é apagada. Não é que o casamento apagou, mas quer dizer que a felicidade se apagou. Por quê? Então o que é necessário fazer? É necessário restaurar. Então essas duas pessoas que têm grandes fraquezas, então eles realmente estarem fazendo essa briga espiritual. Eles tentarem realmente terem pena um do outro, tentarem um agarrar ao outro. Realmente porque sabe que nenhuma pessoa neste mundo é perfeita. É por isso que nós precisamos buscar essa felicidade novamente. É por isso que nós precisamos buscar novamente o primeiro amor. É por isso que após recebermos a salvação, os cristãos, eles abandonaram o primeiro amor, como aparece em Apocalipse capítulo 2. Então o cristão, quando ele abandona o primeiro amor, quer dizer que a vivência dele está errada. É necessário que exista realmente esse coração de viver pelo primeiro amor que ele recebeu no seu coração. Esse início, realmente, qual foi o primeiro momento onde ele recebeu o primeiro amor? Ele largou as primeiras obras. Precisa se arrepender e retornar para aquele momento. Agora nós, através desse grande amor do Senhor e graça, nós agora temos agradecimento e amor diante do Senhor Deus. Para que esse amor do Senhor Deus realmente existe para nos salvar completamente e Ele muda nossos pensamentos para que nós possamos viver a nossa vida pelo Senhor. Porque quando o amor é apagado, todas as coisas se acabam. Por isso que se olharmos em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Quando nós temos amado o Senhor Deus é porque o Senhor Deus nos amou primeiro. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 12, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, isso é todo o ensinamento que o Senhor nos disse. Então, realmente, do jeito que nós queremos ser servidos, nós precisamos servir. Então, se eu sirvo outra pessoa, isso vai ser retornado para mim. Entre um marido e uma mulher também, eles precisam ambos servir o outro. Porque se você fizer o bem retorna para si. Se ele fizer o mal vai retornar para si. Então, primeiramente, para receber o bem, ele mesmo precisa fazer o bem. Então, dentro da relação de Deus e conosco, quem é que precisa fazer o bem? O Senhor Deus primeiramente nos amou. E então, nós realmente respondemos a esse amor do Senhor Deus. Nós retribuímos. Por isso, que o Senhor Deus primeiramente, Ele nos amou. O Senhor Deus, Ele nos amou, Ele primeiramente nos amou para que realmente nós possamos amá-lo. Então, através desse amor, nós somos realmente levados por causa desse fluxo. Por isso, vamos ler João capítulo 14, versículo 23. João capítulo 14. Vamos procurar na Bíblia.
João capítulo 14, versículo 23, versículo 23 e 24. Vamos ler todos juntos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O Senhor Jesus, ele disse dessa maneira. Então, quando um homem ama o Senhor, ele guarda as suas palavras. Então, quem é que pode guardar a palavra do Senhor Deus? Quem recebeu a salvação. Quem não recebeu a salvação não tem como amar o Senhor Deus. Porque ele ama a si mesmo, ele ama o seu dinheiro, ele ama a sua honra. Ele ama o pecado. Por isso, após recebermos a salvação, nós amamos o Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus me amou. Então, é por isso que eu estou amando o Senhor. O Senhor, ele veio para me remir e morreu na cruz por causa de mim. Já que o Senhor, ele me amou, da mesma maneira eu amo o Senhor, e já que eu amo o Senhor, eu guardo as suas palavras. Se alguém ama o Senhor, guarda as palavras do Senhor. Então ele começa a obedecer as palavras do Senhor. Então nós agora, para retribuirmos essa graça do Senhor Deus, como é que devemos fazer? É amar o Senhor e assim guardar as palavras do Senhor. Como em Salmos 18, versículo 1. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Ó Senhor, minha esperança, minha vida, eu te amarei. Então, tem como confessar dessa maneira. Então, já que ama, nós podemos guardar a palavra do Senhor. Então, quem ama o Senhor, ele guarda as suas palavras. Então, o Senhor Deus o amará. Então, os pais, quando têm vários filhos, tem os filhos que obedecem bem às palavras dos pais, e tem filhos que não obedecem bem. Tem filhos que realmente eles dão realmente um mau prazer para os pais. Todos eles são filhos diante dos pais, mas quem é que os pais vão amar mais? Eles vão amar aqueles que obedecem às suas palavras, aqueles que alegram aos pais. Ele amar os filhos que agradam mais os pais, isso é algo lógico. O Senhor, ele nos amou, então nós recebemos a salvação. Então uma pessoa que recebeu a salvação quando ele obedece à palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus Pai o amará. Então esse é o segundo amor. Quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o mesmo amor. O amor através da graça, nós temos sido salvos, nós podemos compreender isso, nós recebemos o amor. Como em 1 João capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, nós recebemos a salvação por causa do amor do Senhor. E após recebermos a salvação, quando nós cumprimos a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus ama este homem. E então, para as pessoas amadas, existe algo que o Senhor Deus ele deseja dar, que são diversas. Então, se uma pessoa tem uns pais que possuem todas as coisas do mundo, então se ele se mostrar bem aos pais, então ele simplesmente pode descansar. Mas se ele se mostrar inadequado para os pais, vai acontecer um grande problema. Mesmo os pais querendo dar, não dão. Se nós nos mostrarmos bem de direito diante do Senhor Deus, se nós amarmos e obedecemos ao Senhor Deus, o Senhor Deus amará aquela pessoa. O Senhor Deus, ele permite todas as coisas sem guardar para aquele que ele ama. O Pai nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para junto conosco. Então, se quem ama realmente, ele deseja viver junto com aquela pessoa que ama. O reino dos céus. O reino dos céus é onde nós podemos compreender o amor do Senhor Deus, podemos viver junto com o Senhor Deus eternamente. Aqui na Bíblia, nós, quer dizer o quê? O Senhor Jesus e Deus. Então, eles, os senhores,
eles vieram até a eles, que somos nós. E então, realmente, no tempo do Senhor Jesus, o Senhor, Ele estará esperando por nós, para nós estarmos no lugar onde o Senhor estiver. O Senhor preparou o reino dos céus por aqueles que o amam. Então, Ele já preparou toda a casa, como uma casa tão maravilhosa. E então, o Senhor, Ele veio e Ele nos levará para aquele lugar. Então, realmente, o Senhor quer dizer que quer morar junto conosco. O Senhor, quando nós compreendemos o seu amor, nós podemos viver junto com o Senhor. Já que o Senhor, Ele nos ama, então as pessoas que defendem e protegem a palavra do Senhor Deus, guardam, eles podem estar eternamente junto com o Senhor Deus. Não somente lá no céu, mas enquanto estiver nessa terra e aquele que estiver obedecendo a palavra do Senhor, o Senhor sempre estará junto. Como podemos ver em João capítulo 8, versículo 29, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Senhor Jesus também sempre está agradando ao Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus não o deixa só. O Senhor Deus sempre está junto. Nós, quando obedecemos a palavra do Senhor, o Senhor sempre está conosco. O Senhor está junto conosco, quer dizer que está protegendo, está cuidando, está ajudando. Nós, se amamos verdadeiramente o Senhor Deus e obedecemos a sua palavra, o Senhor Deus, Ele nos permite todas as coisas boas. Vocês sabiam? E então, como é que eu posso comer bem? Como é que eu posso viver bem? Não pensem nisso. Pensem como é que eu posso agradar ao Senhor Deus. Então, sempre é necessário pensar. Como o apóstolo Paulo, ele já nos disse no Novo Testamento. Viver ou morrer, eu serei. Eu me esforçarei para ser aquele que agrada ao Senhor Deus. Se olharmos em Efésios capítulo 5, versículo 10, então ele começa, nós precisamos verificar o que agrada ao Senhor Deus. Então, o que agrada ao Senhor Deus? Se o Senhor Deus não se agrada disso, não devemos fazer. Mesmo que eu queira fazer, se o Senhor Deus não deseja, eu não devo fazer. Mesmo que eu não queira fazer, se o Senhor Deus se agrada, eu preciso fazer. Então, viver ou morrer. Se olharmos no versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aquele que não ama, ele não guarda as palavras do Senhor. Então, após nós todos recebemos a salvação, verdadeiramente vocês estão guardando a palavra do Senhor? Vocês verdadeiramente amam o Senhor? Quanto vocês amam? Se olharmos em João capítulo 21, versículo 15, o Senhor Jesus que ressuscitou apareceu para Pedro e disse: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Então você me ama mais do que esses? Pedro, ele disse que todos os discípulos podem abandonar o Senhor, mas ele não. Que ele iria junto com o Senhor até a morte. Mas ele havia negado o Senhor Jesus 3 vezes. O Senhor Jesus perdoou os seus pecados. O Senhor Jesus, já que ele não havia morrido, então Pedro não tem realmente a autoridade para morrer ainda. Antes do Senhor Jesus morrer, ele ainda não manifestou o verdadeiro amor pelo Senhor. É por isso que ele não consegue compreender o amor e não pode ir até a morte. Então Pedro falar que iria morrer pelo Senhor, não tem como, porque ainda ele não compreendeu o amor do Senhor. Ele ainda não recebeu o amor, a graça do Senhor. Então é o amor carnal, é o amor somente da coragem própria. O Senhor negou a esse amor, porque você não pode me seguir. Depois você conseguirá. Quando? Quando o Senhor Jesus morrer e ressuscitar. Porque assim pode compreender a graça do Senhor, então pode compartilhar esse sofrimento com Cristo. Então agora o Senhor, ele disse para os seus discípulos: Pedro, você me ama? Então Pedro, ele compreende totalmente essa graça permitida pelo Senhor. Então Pedro agora verdadeiramente ama o Senhor. Então sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor Jesus disse o que? Apacenta os meus cordeiros. O Senhor perguntou 3 vezes a mesma coisa para Pedro, e Pedro respondeu as 3 vezes a mesma resposta. Então, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele verdadeiramente ama o Senhor. Eu amo o Senhor mais do que todas as coisas. É por isso que agora ele seguiu o Senhor Jesus até a morte. Então compreender o amor, esse é o resultado.
Em Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38, o Senhor Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que mim não é digno de mim. Então, quem não abandona a sua vida pelo Senhor não é digno do Senhor. Então, como o Senhor ele pede tanto amor de nós, ele pede mais amor do que o amor que você dá para os seus pais, que dos seus filhos e das filhas, do que seus irmãos e irmãs, mais do que a sua própria vida, você precisa amar o Senhor. Alguma pessoa vendo isso disseram: o Senhor Jesus ele é muito cobiçoso, ele somente deseja o amor para ele. Então o Senhor Jesus ele tem essa autoridade, ele tem essa dignidade de pedir, porque ele largou a sua vida por nós. O Senhor deixou toda a sua glória lá dos céus, acima de todas as estrelas. Ele abandonando o reino dos céus, veio a este mundo para salvar o ser humano. Neste mundo que está cheio de bestas, onde todas as pessoas têm esse cheiro da malignidade, o Senhor Jesus nasceu. O Senhor Jesus, ele durante 30 anos cresceu como filho de carpinteiro. Ele sofreu todo tipo de sofrimento que um homem pode sofrer na terra. Ele recebeu toda a perseguição e ódio. O Senhor, que não tem pecado, ele foi julgado como pecador e foi morto na cruz para nos salvar. Então não existe nenhum amor maior do que este. O Senhor Jesus, ele, o que está pedindo para nós? Então, não importa o que seja que o Senhor possa pedir para nós, ele tem a sua autoridade. Não existe nenhum peso para isso. Por isso, que quando nós, pessoas que compreendemos a graça do Senhor Deus, precisamos amar mais do que os pais, mais do que os seus filhos, mais do que a sua própria vida, mais do que qualquer coisa neste mundo, nós precisamos conseguir amar o Senhor. Isso é algo lógico. Porque se nós não conseguimos fazer isso, ainda não compreendemos verdadeiramente o amor do Senhor. Então, se olharmos em Gênesis capítulo 2, o Senhor Deus disse a Abraão, o Senhor Deus chamou Abraão do meio da torre de Babel, onde era construída a terra de Ur, e o conduziu até a terra de Canaã, o abençoou, permitiu a sua promessa, até os 100 anos, quando ele chegou, onde não poderia ter mais filho, o Senhor Deus permitiu um filho para ele. E ele, com 100 anos, teve um filho chamado Isaac, que depois, ao chegar aos 12 anos, ele cresceu tão bem. Mas o que o Senhor pediu novamente para Abraão? Falou: Abraão, vá até o monte de Urias e dê o seu filho como sacrifício para mim. Então, às vezes, Abraão, ele pegava essa ovelha e ele queimava para dar ofertas ao Senhor. Mas agora o Senhor dessa vez disse para dar o seu filho unigênito. Então, o que Abraão ele deve ter dito com o Senhor? O Senhor disse para ele, realmente deposite todo o seu filho unigênito. E ele verdadeiramente precisa fazer isso, Senhor? E o Senhor disse, precisa. E então Abraão disse, por favor, Senhor, me dê um tempo para pensar. Então será que ele disse, eu quero conversar com a minha esposa? Ele falou, eu não posso fazer isso. Abraão, ele está morrendo já de velhice, mais do que a sua esposa, mais do que todas as suas coisas. Realmente não existe nada mais importante do que dentre as suas coisas que seja mais importante que Isaac. Mas o Senhor disse para ofertar a Isaac. Então o que Abraão disse? Sim. Não tem o que pensar duas vezes. Ele disse, vamos, e levou seu filho pelo caminho da montanha. E então, realmente, ele subiu junto com os servos e ficou esperando lá em cima. Então, se ele levasse os servos naquele momento, e quando ele fosse matar o seu filho Isaac, os servos iam falar, Senhor dono, você está louco? E eles iriam impedir a Abraão. Então, quando ele colocou o Isaac para levar as linhas, e ele levou o fogo e a espada, e subiu junto com seu filho, deixando os servos. Isaac antes também viu como o pai havia dado as ofertas. Naquele tempo realmente tinha ovelha, mas dessa vez não tem a ovelha. Ele falou, pai, aqui tem lenha, aqui tem fogo, aqui tem tudo, mas onde está a ovelha que vamos dar a oferta ao Senhor? Então Abraão, com certeza o peito deve ter doído como se estivesse rasgando. Então ele disse, não se preocupe, Senhor Deus já preparou tudo o que ele precisa.
E então, quando eles subiram lá em cima, criaram um altar de pedras. Eles colocaram toda a lenha. E então Abraão deve ter dito para Isaac: Isaac, dessa vez, o Senhor Deus, Ele preparou o sacrifício. Ele está pedindo o sacrifício mais importante para mim, que é você, meu filho. E então Isaac deve ter dito o quê? Senhor Deus, você precisa fazer como Deus disse. Então, antes de ontem, eu vendo esse vídeo, eu vendo como filme esse acontecimento, Isaac disse: Pai, por favor, amarra bem forte. Amarre de forma bem resistente. E o que vai acontecer se Isaac for contra o pai? Então, ele levantou a faca e se vai e tenta cortar o pescoço. O Senhor Deus disse: Abraão, Abraão! Gritou 2 vezes: Pare! Agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Aprovado. E Abraão, ele sacrificou o pedaço de osso do chifre de um animal que estava preso no arbusto. O Senhor Deus preparou para ele e ele sacrificou isso no lugar. Então, esse filho unigênito ser ofertado para o Senhor Deus, isso foi o que o Senhor Deus pediu a Abraão. Então, se nós imaginamos isso, então, mesmo que não dê Isaac, o Senhor Deus deve saber como Abraão ele ama o Senhor Deus, quanto ele venera. Será que ele precisava mesmo ofertar desse jeito? Sim, precisa ir sacrificar. O Senhor Deus, ele não ama somente pelas palavras. Ele permitiu seu filho unigênito até a morte por causa de nós. O Senhor não deseja que nós amemos somente pela palavra, somente pelo coração. Às vezes, o Senhor Deus deseja que nós mostremos verdadeiramente a ação para o Senhor. Ele deseja verificar. O que é que vocês querem fazer? Se o Senhor pedir para vocês, vocês têm a coragem de fazer da mesma maneira? Vocês precisam ter. Se olharmos em Mateus capítulo 22, versículo 36... Um homem perguntou ao Senhor Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Estou dando todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu pensamento. Dando tudo, somando todas as coisas, todo o seu coração, toda a sua força, não deixando nada, toda a sua vida. Precisa amar o Senhor Deus. Então, este, representando dentro da lei, é o primeiro e grande mandamento. Então, por que o Senhor Deus pede esse amor? Então, porque esse amor, primeiramente, o Senhor Deus deu todo o seu amor, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu pensamento, toda a sua força. Ele permitiu seu Filho unigênito para morrer por nós e assim Ele nos salvou. Por isso, que o Senhor Deus pede da mesma maneira para nós. Uma pessoa deixou guardado dinheiro de R$1 milhão com uma pessoa, falando: por favor, cuide até a noite. Deixou guardado o dinheiro. E foi e falou: cadê aquele dinheiro que eu deixei guardado contigo de 1 milhão? Ele falou: nossa, eu vou devolver somente 500 mil. Ele falou: mas eu deixei 1 milhão com você. Por que eu só recebo 500 mil? É por causa do valor de eu guardar esse 1 milhão. Então você vai falar obrigado? Não vai falar: nossa, que ladrão. Então se deixou 1 milhão, tem que devolver 1 milhão. É injusto pedir 1 milhão de volta que você deixou guardado? O Senhor Deus, Ele nos deu e Ele está pedindo novamente, mas isso é injusto? O Senhor, Ele permitiu todas as coisas, seu Filho até a morte por causa de nós. Mas nós somente damos esse tantinho para o Senhor. E nós pensamos que como se tivéssemos feito algo grande. Estão desprezando o Senhor Deus. Então o Senhor Deus, nosso Pai, Ele deu todas as coisas. E Ele é um Senhor que merece todas as coisas. Por isso, nós verdadeiramente, já que amamos o Senhor, nós precisamos obedecer à palavra do Senhor.
Do jeito que o Senhor falar, faz, nós precisamos fazer. Se não faz, não fazemos. Essa é a vivência de amar o Senhor. Essa é a vivência de retribuir a graça. E também vamos procurar 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Versículo 14 e 15. Vamos ler todos juntos. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Essa palavra de constranger quer dizer que agora o Senhor ele nos amarrou e está levando. Então agora o restante da vida dos cristãos é somente ser servo de Cristo, ser levado por Cristo. Por quê? Por que o Senhor ele nos arrasta com seu amor? Então porque realmente nós, um único Senhor, ele morreu por todos. Logo, todos morreram. Realmente dentro de Cristo. O Filho unigênito do Senhor, ele morreu por mim. Todas as pessoas também morreram. Quando Cristo morreu, eu morri junto. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz com aquele sofrimento, derramando aquele sangue. Não é que o Senhor Jesus tenha morrido. No lugar que eu deveria morrer, o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus morreu por mim, eu que deveria morrer, através daquele seu grande amor. Não tem mais como esquecer. O Senhor, ele morreu por mim, um pecador como eu. Onde que existe algo assim no mundo? Mas esse Filho unigênito de Deus, aquele Senhor santo, o Senhor tão glorioso, ele veio para morrer por causa dos pecados que eu cometi com a minha carne. E através desse amor, desse Senhor, eu posso ser levado, constrangido. Pensando nessa graça, eu verdadeiramente, mesmo morrendo 100 vezes pelo Senhor, não consigo pagar com esse corpo tão inútil. Então, o Senhor, que me amou através da sua graça, mesmo que eu não consiga pagar, através do corpo e o coração manso e humilde, serei o servo do Senhor. Não tem como pagar, mas eu serei servo do Senhor. E ele morreu por todos. Jesus Cristo, ele morreu por causa de todas as pessoas. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então nós agora fomos vivificados. Vivificados quer dizer, aqueles que vivem são as pessoas vivas. Pela palavra foram vivificados. Então jamais que vivam mais por si só. Agora, realmente o Senhor, ele tem morrido por eles, é para que eles vivam pelo Senhor, não é por nós mesmos. As pessoas que receberam a salvação, as pessoas que estão vivas, agora elas já não devem viver por si mesmas. Então, o Senhor, que morreu por nós, antes de recebermos a salvação, nós vivíamos somente por nós vivíamos pelo nosso esforço, nós realmente gastávamos por nós mesmos. Tudo era por si mesmo, tudo morrer e viver por si. Mas agora, após receber a salvação, todas as minhas coisas são dadas às mãos do Senhor. Agora, o reino do Senhor Deus, todas as minhas coisas estão preparadas lá. Toda a minha glória, honra está preparada lá. O restante da minha vida agora é viver pelo Senhor. Porque realmente Cristo, ele morreu por nós. E ele agora está pedindo, você pode viver por mim, eu morri por você. O Senhor está perguntando para nós, mas vamos dizer o quê? Não posso? Então, para que jamais vivam mais por si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É por isso que o Senhor Jesus, ele morreu e viveu por nós. É por isso que o Senhor, ele nos salvou. Esse é um dos objetivos do Senhor ter nos salvo.
Então, qual é o caminho, a maneira de retribuir a graça do Senhor? Tá, agora é viver pelo Senhor. Então, a minha vida toda, a única promessa, o único desejo que eu tenho é isso. Eu viver pelo Senhor, e quando este mundo estiver por fim, eu retornarei para o Senhor. Então, pelo Senhor. Romanos capítulo 14, vamos procurar. Romanos capítulo 14, está no Novo Testamento. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, dentre nós o que? As pessoas salvas. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Então, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Primeiro Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Também se olharmos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Agora não somos servos de ninguém. Não sou servo mais do mundo. Não sou servo mais dessa minha carne. Não sou servo do dinheiro. Eu não sou servo do pecado. Agora eu sou servo de Cristo. Cristo me comprou com um preço bom. Ele me pagou um valor. Ele pagou um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Então agora com o nosso corpo glorifiquemos ao Senhor. Como aparece em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pelo Senhor. Para a glória do Senhor Deus, para dar a felicidade ao Senhor Deus. Esse é o objetivo da nossa vida. Desde o momento que recebemos a salvação, o restante da nossa vida tão curta, nós precisamos retribuir essa graça do Senhor Deus. Nós, para retribuir essa graça do Senhor Deus, temos muito pouco tempo. Para retribuir essa graça do Senhor Deus, nós somos muito fracos. Mas mesmo assim precisamos fazer. Vocês querem roubar disso ainda? Mesmo que você morra 100 vezes, não tem como retribuir toda a graça. Pelo menos uma vez vamos morrer e viver retribuindo. Não querem fazer nem isso. Então não tem nenhum pouquinho de coração de viver pelo Senhor, de dar graça ao Senhor, de querer retribuir essa graça. Vocês precisam meditar dentro de si mesmo para ver se estão corretos ou não. Uma pessoa que não recebe a graça é porque é uma pessoa que não viveu pelo Senhor, não consegue experimentar. Pela boca, eles falam muito bem. Falam, nossa, agora eu amo muito mais o Senhor Deus do que antes. E o Senhor fala, espera, quando que você me amava? Ele ama a si mesmo, ama o dinheiro, ama a corrupção, ama a carne. Então vamos obedecer a palavra, ele fala, não quero. Vamos nos sacrificar pelo Senhor, ele fala, não quero. Vamos sofrer por Cristo, ele fala, não quero. Mas ele fala que recebeu a salvação. Será que recebeu mesmo a salvação? A salvação é algo tão simples assim? Tão realmente inútil assim? Então, dentro de toda a graça de 100 mil que eu tenho recebido, e a minha vida toda pode estar em tristeza, mas eu preciso dar a minha vida pelo Senhor. Então, eu vou dar a minha vida e viver pelo Senhor. Então, como esse cântico, essa letra, toda a decisão do meu coração foi dada ao Senhor. Agora, eu recebi uma graça que eu não consigo pagar. Uma graça para a vida, para sempre, que faz com que todo o meu coração seja devotado ao Senhor. Isso é algo lógico.
vocês viverem pelo Senhor. Como isso é uma grande bênção e alegria. Vocês sabiam disso? Viver pelo Senhor. O Senhor, Ele ajuda para que possamos viver por Ele. Vocês sabiam disso? Há alguns dias atrás, eu ouvi as palavras, os testemunhos do Dr. Kim Hyun-sok na Universidade de Hyun-sok. Então, ele está com 100 anos de idade. Ele já é um doutor, já é um professor aposentado. Ele está bem saudável ainda. Ele disse que quase morreu aos 14 anos por uma doença. Mas ele orou ao Senhor Deus. Eu não sei se ele recebeu a salvação, mas parece que a vida de fé dele é bem resistente. Porque ele diz: Senhor, se você me permitir a saúde, enquanto eu tiver saúde, eu viverei pelo Senhor. Ele prometeu isso. E o Senhor Deus deu a saúde para ele. É o que ele conta. Então, até agora ele é bem saudável. A voz dele ainda é bem forte. Eu fiquei assustado olhando para ele. Então, o que é que ele disse? Não é que você se torna saudável por você ser saudável. Ele falou que ele se tornou saudável para trabalhar. Porque existe algo para fazer. Ele não trabalha para trabalhar. Não trabalha para ganhar dinheiro. É porque tem um objetivo. Então, aquela pessoa tem um objetivo realmente certeiro. Aquele senhor, eu não sei porque eu não convivo perto dele, mas o pensamento dele é bem realmente decidido. Então, é por isso que ele pode ser saudável assim. Ele é saudável para trabalhar, ele é saudável não é por causa do dinheiro. Ele é saudável por causa do objetivo. Se ele se esforça para trabalhar, naturalmente vai vir o dinheiro, não é? O cristão, ele viver pelo Senhor. O Senhor dar todas as coisas para o cristão. Como aparece em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então toda a vivência dentro do Senhor, ela é na justiça do Senhor. Você obedecer ao Senhor é justo. Então, quando você vive dentro da justiça do Senhor Deus, todas as coisas que nossa carne precisa, o Senhor Ele acrescenta. Isso é uma promessa. Então, primeiro nós precisamos fazer para que isso seja acrescentado. O Senhor, Ele diz para todo aquele que obedece, que crê no Senhor, o Senhor, Ele preenche. Mas quem não realmente cumpre com essa promessa é o homem. Você descumprir uma promessa, esse pecado é maior do que qualquer outra malfeição que você faça. Se olharmos por princípios ou valores, você realmente desonrar os pais é o maior pecado. Você receber uma graça tão grande dos pais, não tem nem como pagar pela vida toda. Mas você desonrar os pais é o maior pecado. É por isso que primeiro na Bíblia fala para honrar o seu pai e sua mãe. Depois vem em ordem, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Então um pecado maior do que o roubo é o adultério diante do Senhor Deus. E o maior do que adultério é o homicídio. Depois do homicídio, o maior é você desonrar os pais. Um pecado maior do que esse é você negar a graça do Senhor. Você fazer o mal é pecado. Mas as coisas boas que você precisa fazer e você não faz, isso é pecado. Como aparece em Tiago 4,17. Se você sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora biblicamente, nós recebemos a salvação, então precisamos viver biblicamente. Pela Bíblia recebemos a salvação, então precisamos viver pela Bíblia. Precisamos ir para o céu por causa da Bíblia. As suas ações serem diferentes da fala é hipocrisia. Então nós agora já não somos mais hipócritas. Filipenses capítulo 1, vamos procurar. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Está no Novo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Vamos ler todos juntos. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, foi concedida a graça por Cristo. Nossos pecados terem sido lavados é por causa do Senhor, eu já disse. Então, por causa de Cristo, em relação a Cristo, nós recebemos essa graça. Nós temos recebido a salvação não é por causa de nós, mas sim por Cristo. Por quê?
Não somente crer nele, como também padecer por ele. O Senhor, ele sofreu por causa de nós. Então, aqueles que receberam a salvação, agora o Senhor deseja que também sofram por Cristo. É isso que ele pede. O Senhor está dizendo, eu sofri até a morte por causa de você. Você pode receber um pouco de sofrimento por mim? O que vocês querem fazer? Vocês não querem? Uma pessoa está vivendo a vida de fé, quando tem um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de perseguição, ele fala, nossa, eu vou morrer. Ah, eu acreditei em Jesus Cristo à toa. Recebeu a salvação à toa? Os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam com fome, eles não conseguiam dormir, eles tremiam, eles realmente eram torturados, eles foram para a prisão várias vezes por causa do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo foi chicoteado 39 vezes, ele foi apedrejado, ele foi jogado no morro, ele foi preso na masmorra. E em Roma, enquanto estava evangelizando, ele por julgamento, na espera, a cabeça depois foi decapitada depois de 2 anos. Nós também estamos seguindo esse caminho, o caminho do sofrimento. E como aparece em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, para nós seguirmos as pisadas do Senhor, o Senhor sofreu primeiramente. Viver pelo Senhor é mais um sofrimento. Por isso, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Já que Cristo sofreu para nos salvar, com o mesmo coração nós precisamos ter o coração de querer sofrer com Cristo. Então, com o mesmo coração, a armadura. O que é uma armadura? Antigamente, quando as pessoas iam para a guerra, elas se vestiam da armadura. Então, quando vinham flechas voando para furar o seu coração, essa armadura, ela protegia. Então, ultimamente, eles vestem um colete, não é prova de bala. Então, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. O que é isso? Então, quer dizer que uma pessoa que realmente ela se arma, ela pode cessar o pecado. Ele que sofre pelo Senhor Jesus não tem tempo para pecar. O ser humano, ele peca quando ele está realmente preguiçoso, em vão. E em uma cidade, antigamente, quando eu fui, havia uma frase bem grande escrita dentro da cidade, na entrada da cidade, escrito: a abelha trabalhadora não tem tempo para chorar, para se entristecer. Eu cuidava de abelhas lá no interior, então eu conheço as abelhas. Então eu não sei como as abelhas elas trabalham tanto. Elas não têm tempo para descansar. Então a abelha, ela não vai visitar um lugar, ela não vai olhar isso, ela sempre vai buscar o mel, procurar o mel. A abelha trabalhadora, ela não tem tempo para se entristecer. Então ela não fica falando, meu Deus, minha vida. Não tem isso. Ele continuamente trabalha, esforçadamente. Então como é que você sabe quem peca, quem é preguiçoso? Uma bicicleta tem que ir para frente. Se parar, ele cai. Então pelo Senhor Jesus, se você vive esforçadamente ou você cai no pecado. É um desses dois. Você sofrer pelo Senhor, essa vivência, quer dizer que o pecado cessou. Não tem tempo para pecar. É verdade. Durante um tempo a vida de fé vai crescendo. Ele se esforça para viver pelo Senhor. Tem como viver sem pecar. Será que precisa pecar assim? Pensem bem. A vivência de um cristão, o que ela é? Tem que ter um emblema, algo que represente. Então será que você pode deixar escondido? Cada momento você precisa subir, crescer como vida de cristão. Quando eu ouço esse testemunho de salvação, eu fico tão feliz. Então, mas olhando a vivência dessas pessoas é tão diferente do testemunho da salvação. Então, pela boca, todo mundo consegue. Mas então,
Nós agora estamos e precisamos estar preparados para viver pelo Senhor, para uma vivência de retribuir ao Senhor. E na Bíblia aparecem várias vezes. Vamos procurar Salmos 118. Salmos 118. Antigo Testamento. Antigo Testamento. Salmos 118, versículo 17. Vamos ler todos juntos. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Não morrerei. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, quando ela morrer, ela vai retornar para o Senhor. Mas sem morrer, ele precisa viver neste mundo. Qual é o objetivo disso? Por que ele não vai morrer logo? Então, é para ele juntar muito dinheiro e viver com uma vida boa? É para pensar, como eu vou comer e vou viver bem? Vou vestir uma roupa boa? Vou ter uma casa boa? Vou viver realmente como um bom marido, uma boa esposa? É isso? Então, o Senhor, ele vindo a este mundo, ele não teve nada. Ele nasceu realmente emprestando o ventre de uma mulher virgem por 9 meses. Realmente nasceu, cresceu dentro da casa de um carpinteiro tão pobre durante 30 anos. E o Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, a vida deles. À tarde, ele ia para Jerusalém para pregar em Jerusalém. E de noite ia para o Monte do Calvário para dormir. Então ele usava quartos emprestados. E por fim, ele também pegou um jumentinho emprestado. Então, durante 3 dias, ele também pegou emprestado o túmulo. A única coisa que o Senhor tinha era a sua cruz. Então, o Senhor, que era rico, ele se fez pobre por nós. Para que assim, quando morresse e depois realmente nos tornasse ricos e para que ele pudesse entrar rico na glória do Senhor. Então, realmente, este mundo, onde realmente negou o Filho do Senhor Deus, onde perseguiu o Filho do Senhor Deus, este mundo onde eles perseguem e negam os cristãos. Então, existem tantos lugares para se chamar neste mundo, tem tantas coisas para se fazer neste mundo ainda. Então, nós, agora, para recebermos a glória com o Senhor, precisamos receber o sofrimento com Ele. Uma pessoa que recebeu a salvação, após receber a salvação, eu fiquei tão feliz por receber a salvação. Eu fico imaginando, realmente, eu queria que o mundo todo tivesse desaparecido naquele instante. Em 31 de outubro de 1962, às 8 horas da noite, eu compreendi o amor do Senhor. Havia 10 anos que eu frequentava a igreja. Eu estava realmente durante 2 anos já pregando a palavra em cima de um púlpito. Então, sem mentir, sinceramente, eu fiquei muito, muito feliz. Eu fiquei muito agradecido. Todo o pensamento de querer morar neste mundo sumiram. Eu queria ir logo para diante do Senhor. Mas enquanto ia aprendendo a Bíblia, quanto mais eu aprendi o objetivo de por que eu tenho que viver nessa terra, de pregar esse evangelho, através desse amor e graça do Senhor, não foi dado somente para mim, mas o Senhor Deus preparou para todas as pessoas. Tem pessoas que frequentam a igreja durante dezenas de anos e até agora não sabem qual é a graça do Senhor, não sabem qual é a salvação. Então vive buscando as coisas em vãs deste mundo, igual as pessoas deste mundo. Todas as pessoas buscam coisas vaidades deste mundo. Não sabem o que é o mais importante. Eles foram criados conforme a imagem do Senhor Deus. Esse Espírito agora, ele merece receber essa graça, a salvação do Senhor para ter a vida eterna, a esperança de entrar no reino do Senhor Deus para ter a verdadeira felicidade. Mas agora está vivendo como um animal neste mundo, perdido, buscando as vontades dessa carne, buscando a satisfação carnal. Então realmente como pode deixar de pregar essa verdade? Eu decidi por mim, eu tenho que pregar essa verdade. Eu tenho que pregar para que todas as pessoas possam compreender, para que todos os cristãos eles possam não morrer agora, viver. Para quê? Para bem dizer as boas obras do Senhor. Tem muitas coisas que o Senhor já fez. Ele criou este universo, Ele controla este universo, Ele criou o ser humano, Ele permitiu, o maior feito dele é permitir o seu Filho unigênito para este mundo, para transformar todas as pessoas que receberam a salvação em seu povo, para pregar este feito do Senhor. Como em Salmo 66, versículo 16, Vinde e ouvi.
todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Então não é somente você receber a salvação e ir para o céu. Isso é bom, então? Você deixar a sua família para ir ao inferno? E outras pessoas, ele somente pregar para a sua família, está bom? Dentro de todas as pessoas existe um espírito realmente tão precioso criado pela imagem do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo morreu por todos eles. Como se um dia fosse 1000 anos. O Senhor Deus deseja que eles possam receber a salvação e possam retornar para o Senhor. Para esse coração de querer salvar deve ser o nosso coração, não é? De ter essa preciosidade. O nosso tempo, os nossos bens materiais, qualquer coisa, qualquer esforço, sacrifício que façamos, nós precisamos salvar as outras pessoas. Vocês não querem fazer isso? Então, realmente, o cristão, quando ele perde o objetivo de vida, ele está morto. Então, precisam pensar se estão assim ou não. Quanto mais aprendem essas palavras, é necessário compreender. Será que eu sou normal ou sou anormal? Será que essa fé que eu creio, essa fé realmente, eu preciso comprovar, eu preciso provar dessa minha fé. Se essa fé e a minha vida, eles estão interligados. Marcos capítulo 16, versículo 15. O Senhor Jesus, antes de ser levado aos céus, uma coisa que ele pediu para os discípulos. Disse para eles ir para todos os confins, para todas as nações e pregue essa palavra. Esse evangelho é para todas as nações do mundo, para todas as pessoas. Depois que ele disse essa palavra, o evangelho foi pregado. Esse evangelho do Senhor foi pregado desde o evangelho até os confins da terra. E chegou até a nós hoje. Então a Bíblia já foi traduzida em 3.300 idiomas. Agora já está quase acabando. O Evangelho, a igreja evangélica pregou o Evangelho desde os Estados Unidos e Europa por vários lugares fortemente, mas isso se apagou. E agora já está quase sobrando cinzas, não tem mais nada. Na Europa antes era tão fortemente pregado esse Evangelho, tinha o trabalho da salvação, mas mesmo procurando agora não tem mais. Nos Estados Unidos, ainda tem várias pessoas que pregam o Evangelho, mas eles são muito fracos. Então algo que temos certeza é que nós, já realmente de forma atrasada, o Evangelho chegou na Coreia. E através de nós, esse Evangelho está sendo pregado. Mais uma vez, tendo o trabalho mundialmente, através do Senhor, essa missão de pregar o Evangelho. Realmente essa vela que não está sendo apagada, o Senhor está mantendo esse fogo aceso por nós. Então nós, quando iniciamos, já se passaram 11 anos que iríamos evangelizar pelo mundo todo. E agora pelo mundo todo, durante 71 países. Na Coreia nós temos 220 igrejas. E igrejas no mundo tem por volta de 613 igrejas. Então nós estamos evangelizando. Então realmente nós estamos evangelizando tão fortemente a essa missão mundial. Nós estamos todos se esforçando, nos unirmos para esse trabalho. Nós estamos apostando a nossa vida. Desde Jerusalém se iniciou com os apóstolos e todos eles morreram. E agora nosso tempo está quase se acabando. Nós, enquanto estivermos vivos, o Senhor virá. Isso é certeza. O que vocês pretendem fazer? Esse tempo que nos foi dado não falta muito. As pessoas que não receberam a salvação ainda. Como em Jeremias capítulo 8, versículo 20. O tempo da colheita está para se encerrar, mas ainda não receberam a salvação. Ainda muitos não foram colhidos. É o fim do mundo. Então o tempo da colheita, o tempo da graça quer acabar. Está batendo vento frio. Mas ainda existem tantas alimentações que não foram colhidos. Uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa ir com o ceifador da salvação. E ceifar. Se eu não o fizer, quem é que fará? Então nós estamos evangelizando pelo mundo todo. Os missionários, as pessoas que evangelizam, nós temos um objetivo na nossa vida. Nós não buscamos um lugar bom para se morar, mas vamos buscar um lugar bom para se morrer pelo Senhor. Eu vou pregar o Evangelho pelo Senhor e eu vou depositar a minha vida. Eu estou realmente colocando e arriscando a minha vida em jogo. Todos os missionários pensam assim. Se não for assim, não tenho a dignidade de ser um evangelista. Eu faço dessa maneira. Uma pessoa que não está preparada para isso tem que parar de pregar. Eu digo isso. Eu falo, vai fazer outro trabalho. Mas então,
Realmente, seja pastor, seja evangelista, seja missionário, só eles que pregam? Não é. Eles fazem isso porque não tem tempo. E eles querem fazer somente orar, pregar. E é por isso que eles não têm tempo para outras coisas, então somente fazem isso. Mas as outras pessoas, os irmãos e irmãs, todos eles realmente estarem participando desse trabalho de evangelização. Como aparece em Atos capítulo 8, realmente desde Jerusalém, Estevão, quando ele estava morrendo apedrejado, ele estava com grande perseguição. Todos os apóstolos, eles eram perseguidos, mas todos os irmãos, eles fugiram. Então Saulo ia e perseguia, porque prendia mulheres e crianças, homens, todos eles na prisão. Então os cristãos que foram todos espalhados, eles estavam com medo por causa que iriam morrer, era por causa disso? Não, eles foram para todos os lugares para pregar o evangelho. Então todos os cristãos, eles são evangelistas. Então realmente tem pessoas que dão full time, o tempo todo para pregar o evangelho. Tem outras pessoas que estão trabalhando na empresa, que estão fazendo seu comércio, que estão trabalhando, que estão estudando, que estão plantando. Não importa o que eles façam. Esse é somente o caminho deles, o método, mas o objetivo é pregar o evangelho. Então, o objetivo de vocês de pregar o evangelho é certeiro? Eu não morrerei, mas eu contarei as boas obras do Senhor? Então, isso é o correto. Isso não é algo especial, isso é algo normal. Se você não fizer desse jeito, isso que não é natural. Então, uma pessoa receber a salvação ou não, você não tem interesse algum. Então, pense bem. Uma pessoa que recebeu a salvação, se todos forem igual a você, será que outra pessoa vai receber a salvação? Se não tiver quem pregue, como se ouvirão? Realmente, como crerão se não tem realmente quem ouve? Então, se não tem como crer, não tem como ouvir se não tem quem pregue. Então, nós estamos fazendo essa evangelização mundial. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos dar os bens. Nós precisamos nos sacrificar. Somente para pregar esse evangelho, nós estamos vivos sem morrer. Por causa desse evangelho, eu agora estou anunciando. Então, por causa disso que o evangelho ele é pregado. Senão o evangelho não ia ser pregado. Então, nós agora, até o último tempo, precisamos trabalhar, fazer esse dever. Como está em Provérbios capítulo 24, versículo 11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, que é o inferno, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma? Você fala, eu não tenho nada a ver com aquele homem. Não para de mentir. Se aquela pessoa ela continuar assim, vai para o inferno. Uma pessoa está na água, se afogando, morrendo, mas você vai deixar? Uma pessoa sofreu um acidente, você está passando do lado com seu carro, você vai deixar aquela pessoa ali, sofrida? Acidentada? Mesmo que você esteja ocupado, você precisa levá-la para o hospital, você precisa ajudar aquela pessoa. Você precisa fazer alguma coisa para salvar a vida daquela pessoa. Salvar a vida da carne realmente é algo precioso, mas salvar uma pessoa que está indo para o inferno eternamente é algo maior ainda. Mas você não tem responsabilidade? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele falou, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, você fazer o mal é pecado, mas você não fizer o bem, você não pregar o evangelho, não fazer a pessoa receber a salvação através do evangelho, que é a maior bondade, isso é pecado. Diante do julgamento, o Senhor cobrará esse pecado. Pregar este evangelho é você retribuir a graça do Senhor. Sem morrer, estar vivo. Anunciar as boas obras do Senhor. E também, mais uma vez, você retribuir a graça do Senhor Deus. Vamos pensar mais uma coisa porque não temos tempo. João capítulo 13. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34. Versículo 34 e 35, vamos ler todos juntos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor nos deu um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Esse mandamento é dentre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é nós darmos toda a nossa vida, todo o nosso conhecimento, toda a nossa força para amar o Senhor Deus. Nós não conseguimos fazer isso.
o amor que está dentro de nós não tem força para tal. Mas pelo Senhor Jesus ter morrido e ter ressuscitado, nós compreendemos o amor do Senhor. O Espírito Santo plantou o amor do Senhor Deus. E agora ele está dizendo para amarmos para aqueles que estão vivos agora, o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Se olharmos em João capítulo 15, versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Então, o Senhor, ele amou o seu Filho unigênito. Como ele amou o Senhor Jesus, ele nos amou. Então, como esse amor é tão surpreendente? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então, amar uns aos outros quer dizer que é você amar aquelas pessoas que compreenderam essa graça da salvação do Senhor Deus. Assim como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro. Esse é o mandamento do Senhor. As pessoas que receberam a salvação e um único Deus e um único irmão e irmã agora irão todos viver juntos nos céus. Agora precisam amar um ao outro aqui neste mundo. Esse é o mandamento de Deus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós, após recebermos a salvação, compreendemos o amor do Senhor Deus, agora somos discípulos do Senhor Deus. Qual é esse testemunho? É que nós amamos uns aos outros. Então o nosso Senhor não é visível aos olhos. Então, para este irmão, o que o Senhor Deus permite, ele disse que o que eu fizer para ele é o que estou fazendo para o Senhor. Então eu preciso amar ele para amar o Senhor. A graça do Senhor Deus para retribuí-la é você seguir esse mandamento do Senhor. Como aparece em 1 João capítulo 3, versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então nós passamos da morte para a vida. Qual é esse testemunho? É amar. O amar é vida. Sem amor não existe vida, é somente morte. Quem tem a vida do Senhor Deus, ele ama. Como aparece em 1 João capítulo 4, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, onde o Senhor Deus está? Ele está no meio dentre aqueles que amam uns aos outros. O Senhor, como ele nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Esse amor é amor santo. Por isso que em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servidos uns aos outros pelo amor. Então servir os irmãos uns aos outros, servir como se você estivesse servindo o dono. Então, mas essa pessoa vai se tornar arrogante, está preso nas suas impurezas, acha que ele é bom, e você acha que isso é amor? Não é. Amor é você se abaixar, é você ser humilde, é você exaltar o adversário, é você servi-lo. O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele se tornou propiciação pela vida de muitos. Então nós agora precisamos ser iguais a Cristo, não é? Por isso, então nós estamos obedecendo, guardando esse mandamento do Senhor, e estamos retribuindo essa graça do Senhor. Essa palavra do Senhor nós precisamos obedecer. E também, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. O apóstolo Paulo, ele estava com a visão dele ruim. Ele escreveu mais da metade do livro do Novo Testamento, 14 livros, mas ele não conseguiu escrever pessoalmente. Teófilo escrevia por ele, mas então por fim o apóstolo Paulo disse, saudação da minha própria mão de mim, Paulo, que é o sinal de todas as epístolas, assim escrevo. Para saudar com a própria mão, ele precisa escrever bem grande, porque os olhos dele estavam ruins. Ele escreveu de forma bem grande. O que ele escreveu? Então, qualquer um que não ame a Cristo será amaldiçoado. Seja anátema. Maranata. Como assim ele escreveu coisas assim? Então, o Senhor, ele virá. Então, o Senhor verá. Quando o Senhor vir,
Ele irá buscar os seus amados. E aqueles que não são amados serão julgados. Por que não são amados? Porque eles recusaram a graça, o amor do Senhor. Então, quem não ama o Senhor não obedece às palavras do Senhor. Então, o testemunho, a evidência de você receber a salvação é você amar, você obedecer à palavra do Senhor. Quem não recebeu o amor do Senhor, não recebeu a salvação. No dia da vinda do Senhor, receberá o juízo. Então, realmente, quem não tem o verdadeiro coração de amar o Senhor, será amaldiçoado. Seja anátema quando o Senhor vier. Então, preciso pensar, meditar por conta própria. Será que eu verdadeiramente compreendi esse amor do Senhor? Será que eu compreendi a graça do Senhor? Será que essa graça do Senhor, eu consegui recebê-la? Então, através dessa graça que eu recebi, eu preciso viver retribuindo. Eu preciso ver se estou fazendo isso. Então, de agora em diante, o cristão que recebeu a salvação, a vivência correta, uma a uma, precisa ir aprendendo. Precisa ir realmente efetuando, não somente pela boca. Como aparece em 1 João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então o Senhor Jesus, ele deu a sua vida por nós, então nós precisamos conhecer esse amor e precisamos dar a vida por causa dos irmãos. Isso é o correto. O Senhor nos ama a ponto de dar a sua vida, mas por causa de trabalhos pequenos, odeia o irmão, quer brigar, entra em conflito. Não pode ser assim. Então Cristo, como Ele nos perdoa, nós precisamos perdoar uns aos outros. Então como o Senhor tem misericórdia uns dos outros, nós também precisamos ter misericórdia. É por isso que, irmãos, nós não vamos nos amar somente pela boca e pelas palavras, mas sim por ação e amor. Então, é por isso que assim nós estaremos pertencentes à verdade. Então assim o Senhor, Ele irá nos remir. Então nós, somente pela boca, pela palavra. Não é somente pela boca, pela fala, mas pela ação e pela verdade. Então o amor verdadeiro não é somente pela boca. Se olharmos os americanos, eles usam muito essa palavra amor, né? I love you. Então, mas qualquer coisinha eles se divorciam. Isso é amor? Com amor dá para cobrir as imperfeições e pecados. Com amor você se sacrifica pelo outro. O amor do Senhor. Quando nós éramos inimigos, o Senhor, Ele nos amou com tal amor. Então, se nós imaginarmos isso, como que nós não conseguiremos amar os outros? Realmente, as pessoas que não receberam a salvação, nós precisamos ter pena, precisamos amar. Com o amor do Senhor, nós precisamos manifestar. E então, assim, nós precisamos retribuir a graça do Senhor Deus. Então, hoje eu pregarei somente até aqui. Então, cada domingo, estamos aprendendo sobre o que é a vivência de um cristão. Então, dessa maneira, eu gostaria que vocês, sem falta, pudessem participar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso. Antes estávamos longe do Senhor Deus, nós perdidos. Mas o Senhor nos amou através do seu grande amor. E nós agradecemos por permitir o seu Filho unigênito até a morte de cruz. E o Senhor Jesus, ao morrer por nós, derramou seu sangue para lavar os nossos pecados eternamente. E sem nenhum preço nós fomos salvos por essa sua graça. O nosso corpo, o nosso espírito, todas as coisas foram compradas pelo sangue do Senhor e são do Senhor. O restante da nossa vida que possamos viver somente pelo Senhor. E agora, toda essa graça do Senhor. Como é que nós iremos retribuir ao Senhor? Seja viver é pelo Senhor, morrer também é pelo Senhor. Tudo é para a glória do Senhor Deus. Nós desejamos, Senhor. Senhor, nós compreendemos essa graça do Senhor. O Senhor está cuidando de nossas fraquezas, e através da sua palavra e através do poder do Espírito Santo, o Senhor está nos sustentando e está nos mantendo de forma adequada para vivermos como Filho do Senhor Deus. E o restante da nossa vida, que nós possamos depender da graça do Senhor e vivemos pela vontade e glória do Senhor Deus, e que o Senhor possa nos conduzir. O restante das nossas vidas nós desejamos viver pela sua palavra e a condução do Espírito Santo, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.